A lei da atração não começa quando você medita. Não começa quando você faz suas afirmações. Não começa quando você visualiza seus objetivos antes de dormir. Ela começa no momento exato em que você abre os olhos pela manhã. Naquele instante, entre o sono e a vigília, quando a mente ainda não foi contaminada pelas demandas do dia, quando o subconsciente está mais permeável do que em qualquer outro momento, quando a frequência que você instalar vai dominar as próximas 16 horas da sua existência. É nesse instante que a lei da atração recebe a programação que vai operar enquanto você vive o dia. E a maioria das pessoas desperdiça esse instante sem saber o que estava em jogo. Napoleon Hill não usava o termo lei da atração da forma como ele se popularizou décadas depois, mas foi um dos primeiros a descrever com rigor científico o mecanismo pelo qual pensamentos e estados mentais criam circunstâncias correspondentes na realidade externa. E em toda a sua pesquisa, havia um momento que ele apontava como o mais estratégico, o mais poderoso e o mais negligenciado da vida de qualquer pessoa: amanhã. Especificamente os primeiros minutos após acordar. Você chegou até essa mensagem porque está pronto para parar de desperdiçar esse momento, para entender o que está em jogo naqueles primeiros minutos e para começar a usar amanhã como o que ela realmente é: o laboratório onde a lei da atração é programada para o dia inteiro. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: minha manhã programa minha lei da atração. Não como uma frase motivacional, como o reconhecimento de que o que você faz agora tem consequências que se desdobram pelas próximas horas. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a mente clarear, sinta o corpo se preparar. Você está no estado mais receptivo que vai estar hoje. Hill ensinava que o subconsciente humano opera de acordo com a lei que os neurocientistas modernos confirmaram décadas depois. Ele não diferencia entre o que é real e o que é vividamente imaginado com emoção genuína. Quando você experiencia algo com intensidade emocional, seja na realidade externa ou na realidade interna da mente, o subconsciente registra como igualmente real e começa a organizar comportamentos, percepções e respostas ao ambiente de acordo com esse registro. E o momento em que esse registro é mais facilmente feito, em que o subconsciente está mais aberto e menos resistente, é exatamente a transição do sono para a vigília. O período que os neurocientistas chamam de estado hipnagógico e que Hill chamava de a porta do subconsciente. A porta está mais aberta nos primeiros minutos da manhã do que em qualquer outro momento do dia. E o que entra por essa porta define o que o subconsciente vai operar enquanto você vive o dia. Isso significa que a lei da atração começa de manhã literalmente, não filosoficamente, mecanicamente. O que você instala no subconsciente naqueles primeiros minutos é o que vai filtrar sua percepção ao longo do dia. É o que vai guiar suas microdecisões inconscientes. É o que vai determinar quais oportunidades você percebe e quais deixa passar. É o que vai colorir cada interação, cada conversa, cada momento com a frequência que foi instalada logo ao acordar. Salmo 5, versículo 3 diz: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amanhã como momento de apresentação, de intenção, de preparação para o que vai vir. Não como ritual vazio, mas como ato deliberado de posicionamento para o dia. Pense agora comigo. Qual é o estado emocional com que você tipicamente começa o dia? Se for ansiedade, a lei da atração vai operar a partir da frequência de ansiedade. Se for gratidão, vai operar a partir da frequência de gratidão. Se for clareza de propósito, vai operar a partir dessa clareza. Se for confusão e pressa, vai operar a partir dessa confusão e pressa. Você não pode controlar tudo o que acontece durante o dia, mas você pode controlar o estado com que o dia começa. E esse estado inicial, instalado nos primeiros minutos,
tem um poder de persistência que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Hill identificou 6 elementos que, quando presentes na manhã, criam a configuração ideal para que a lei da atração opere com máxima potência ao longo do dia, não como ritual complexo ou demorado, como um conjunto de estados e práticas que podem ser instalados em 30 minutos ou menos e que têm efeito que dura o dia inteiro. O primeiro elemento é o estado de gratidão intencional. Não gratidão genérica pelo que você tem, gratidão específica e emocionalmente carregada por 3 a 5 coisas concretas da sua vida. Hill descobriu que a gratidão cria uma frequência que é literalmente incompatível com a escassez. Você não pode estar genuinamente grato e simultaneamente em estado de escassez. São frequências que se excluem. E ao instalar gratidão como estado dominante logo pela manhã, você está garantindo que a lei da atração vai operar a partir de uma frequência de ter em vez de uma frequência de faltar. O segundo elemento é a declaração de intenção do dia. Uma frase específica sobre o que você vai criar, contribuir ou avançar neste dia. Não uma lista de tarefas. Uma intenção maior que orienta o dia todo. Hill dizia que a intenção declarada em voz alta pela manhã age como um endereço dado ao subconsciente. E o subconsciente, que é o motorista da lei da atração, passa o dia procurando o caminho para esse endereço. O terceiro elemento é a visualização emocional do resultado desejado. Fechar os olhos por 2 a 3 minutos e ver, com detalhes sensoriais e emocionais, o resultado que você está criando em sua vida. Não como um desejo distante, como uma memória do futuro que você está trazendo para o presente. Hill documentou que essa prática, feita com intensidade emocional genuína, instala no subconsciente um equivalente mental do resultado desejado, que começa a guiar comportamentos e percepções em direção a ele. Diga agora: esta manhã eu instalo gratidão, intenção e visão, como a frequência dominante do meu dia. Mais uma vez, esta manhã eu instalo gratidão, intenção e visão como a frequência dominante do meu dia. De novo, esta manhã eu instalo gratidão, intenção e visão como a frequência dominante do meu dia. O quarto elemento é a afirmação de identidade alinhada. Uma declaração sobre quem você é em relação ao que deseja atrair. Não sobre o que você quer ter, sobre quem você é. Porque a lei da atração responde ao ser antes de responder ao querer. E quando você declara sua identidade de forma clara e emocional logo pela manhã, está posicionando o subconsciente para operar a partir dessa identidade ao longo do dia inteiro. Aqui vale pausar um momento. O que você está aprendendo nessa série é exatamente o que está estruturado na Bíblia da Mente Milionária de forma progressiva e acompanhada. Se você quer aprofundar e acelerar essa transformação com um sistema completo, o link está fixado nos comentários. Vale muito conhecer. O quinto elemento é o silêncio receptivo. Hill falava sobre a importância de, após as práticas ativas da manhã, simplesmente ficar em silêncio por alguns minutos, sem intenção de fazer nada, sem checar o celular, sem planejar o dia. Apenas estar. Porque nesse estado de silêncio receptivo, o subconsciente frequentemente entrega insights, ideias e direções que não aparecem no meio do barulho e da atividade. É o momento em que a lei da atração faz sua parte, entregando à consciência o que foi processado nas sombras. O sexto elemento é a decisão de proteger a frequência instalada. Hill dizia que não adianta instalar a frequência certa pela manhã se você vai entregá-la imediatamente para os primeiros estímulos negativos que encontrar. A notícia alarmante, a conversa pessimista, a situação que provoca ansiedade imediata. Você precisa, especialmente nos primeiros momentos após a prática matinal, fazer escolhas conscientes de proteger o estado que foi construído. Isso não é negação da realidade, é prioridade de frequência. É a decisão de não deixar que o ambiente externo sobreescreva imediatamente o que você levou 30 minutos construindo. E com o tempo, à medida que a frequência instalada pela manhã vai se tornando mais forte e mais consistente,
Ela se torna naturalmente mais resistente aos estímulos externos que tentam sobrescrevê-la. Provérbios 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as origens da vida. Guardar o coração é guardar a frequência. É a decisão consciente de não deixar que qualquer estímulo externo domine o estado interno que você construiu com intenção. Agora vamos falar sobre os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem com a lei da atração de manhã. Erros que parecem pequenos, mas que anulam o efeito das práticas ou o reduzem drasticamente. O primeiro erro é a inconsistência. Fazer as práticas matinais quando está motivado e pular quando não está. Hill documentou que o subconsciente aprende por repetição e não por intensidade ocasional. Uma prática feita com menos intensidade todos os dias tem efeito muito superior a uma prática feita com alta intensidade, algumas vezes por semana. A consistência é o que transforma uma prática em programação subconsciente permanente. O segundo erro é a falta de emoção genuína. Repetir afirmações mecanicamente, sem conexão emocional real, tem pouco efeito no subconsciente. Hill descobriu que a emoção é o combustível que carrega a intenção até o nível subconsciente, onde a lei da atração opera. Sem emoção, a afirmação fica no nível consciente e não penetra profundamente. Por isso é fundamental sentir o que está sendo declarado, não apenas dizer as palavras. O terceiro erro é tentar forçar resultados imediatos. Fazer as práticas matinais com ansiedade de ver o resultado ainda hoje. Essa ansiedade emite uma frequência de escassez que contradiz a intenção de abundância que as práticas tentam instalar. A prática matinal precisa ser feita a partir de um estado de fé tranquila e expectativa alegre, não de urgência ansiosa. Filipenses 4, versículos 6 e 7 dizem: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento é o estado de quem fez sua parte com fé e deixou o resto com Deus. É a frequência mais poderosa que a lei da atração pode operar. Agora, as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com intenção real. Minha manhã é o laboratório onde a lei da atração recebe sua programação diária. Repita. Minha manhã é o laboratório onde a lei da atração recebe sua programação diária. Eu instalo gratidão, intenção e visão nos primeiros momentos do dia. Repita. Eu instalo gratidão, intenção e visão nos primeiros momentos do dia. Eu protejo a frequência que construo de manhã ao longo de todo o dia. Repita. Eu protejo a frequência que construo de manhã ao longo de todo o dia. Eu pratico com consistência, emoção genuína e fé tranquila. Repita. Eu pratico com consistência, emoção genuína e fé tranquila. Eu começo meu dia vencendo, porque a lei da atração começa na minha manhã. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo, porque a lei da atração começa na minha manhã. Sinta cada afirmação instalando a frequência certa para o dia que está começando. Napoleon Hill resumiu em poucas palavras o que a manhã significa para quem entende a lei da atração. Ele dizia que cada dia é uma vida em miniatura. Nasce com o acordar, se desenvolve com as horas e morre com o adormecer. E como toda vida, é definido pelo estado com que começa. Quem começa bem, tende a viver bem. Quem começa com clareza, tende a criar com clareza. Quem começa com fé, tende a receber com fé. Você começou bem esta manhã. Você está começando bem. E esse começo vai se desdobrar pelas próximas horas de formas que você ainda não consegue ver completamente, mas que a lei da atração já está operando para criar. E se você quer esse processo estruturado num sistema completo, que te acompanha nessa construção diária da frequência certa, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: minha manhã programa minha lei da atração. Esse decreto abre e fecha essa mensagem.
É a declaração de quem entendeu que o momento mais importante do dia acontece antes do dia começar. Curta esse vídeo se essa manhã mudou como você vê os primeiros minutos após acordar. Compartilhe com alguém que ainda desperdiça esse momento sem saber o que estava em jogo. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de programação esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, a lei da atração começa de manhã. E sua manhã já começou da forma certa. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre a lei da atração e a manhã que vai transformar a forma como você enxerga cada novo dia a partir de hoje. Ele dizia que amanhã é a única parte do dia que você sempre tem. O dia pode ser imprevisível. As circunstâncias podem mudar. Os planos podem falhar. Mas amanhã, antes que o mundo comece, sempre está disponível para você. É o único espaço onde o ambiente externo ainda não chegou e onde você tem soberania total sobre o estado interno que vai carregar para as horas seguintes. Essa soberania é um presente que a maioria das pessoas recusa diariamente sem perceber, que entrega para o celular, para a televisão, para os pensamentos ansiosos sobre o que pode dar errado. E ao entregá-la, entrega também o controle sobre o que a lei da atração vai operar naquele dia. Você está recusando essa entrega esta manhã. Você está escolhendo soberania sobre o estado interno antes que o mundo tente tomar esse estado de você. E essa escolha, repetida todos os dias, cria uma versão de você que não é moldada pelas circunstâncias, mas que molda as circunstâncias a partir do estado interno, que construiu com intenção. Lamentações 3, versículos 22 e 23 dizem: As misericórdias do Senhor nunca têm fim, as suas compaixões jamais se esgotam. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã é renovação, é recomeço. É a fidelidade de Deus se manifestando no presente de um novo dia com novas possibilidades. E a lei da atração, programada com fé e gratidão nessa manhã renovada, opera a partir dessa fidelidade. Você tem amanhã, você tem a lei, você tem a fidelidade de Deus em cada novo dia. O que você faz com os primeiros minutos é a única variável que importa. Essa manhã você fez bem. E amanhã cedo você vai fazer de novo. Até lá. E uma última prática que Hill recomendava especificamente para potencializar a lei da atração pela manhã. Ele chamava de carta de intenção para o dia. Antes de começar qualquer atividade, você escreve em um papel ou no celular, mas longe das redes sociais, uma frase que resume a intenção do dia. Não o que você vai fazer, o que você vai ser e criar. Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que cria valor genuíno em cada interação e que percebe e aproveita cada oportunidade que aparece em resposta às minhas intenções. Essa frase parece simples, mas ao escrevê-la você está fazendo algo neurologicamente poderoso. Você está ativando o sistema de ativação reticular do cérebro, a parte responsável por filtrar o que entra na consciência, com uma instrução específica sobre o que prestar atenção naquele dia. E o sistema reticular vai fazer exatamente isso. Vai destacar as oportunidades, as conexões e os sinais que estão alinhados com a intenção que você escreveu. Hill chamava isso de ordenar o subconsciente com precisão. E a ordem escrita tem uma permanência e uma especificidade que a ordem apenas pensada não tem. Então, esta manhã, ao fechar esse vídeo, pegue algo para escrever e registre sua intenção para hoje. Uma frase clara, no presente, sobre quem você é e o que você cria neste dia. Deixe a lei da atração trabalhar com as melhores instruções que você pode dar. Boa manhã, e que a lei opere em seu favor em cada minuto das próximas horas. E há algo que Hill observou sobre pessoas que praticavam consistentemente a programação matinal da lei da atração, que vale muito você saber antes de encerrar. Com o tempo, essas pessoas desenvolviam o que ele chamava de sexto sentido da oportunidade, uma percepção aguçada de quando agir, quando esperar, quando avançar e quando pausar, que ia além do raciocínio consciente e que parecia vir de uma fonte mais profunda. Hill acreditava que esse sexto sentido não era sobrenatural.
Era o resultado do subconsciente treinado e bem programado, entregando à consciência insights que foram processados no nível invisível. Era a lei da atração operando não apenas nas circunstâncias externas, mas na própria capacidade de percepção e julgamento da pessoa. E esse sexto sentido se desenvolve com o tempo, não de uma semana para outra, mas com a consistência de meses de programação matinal intencional. Você vai notar que começa a saber coisas que não deveria saber logicamente. A sentir quando uma oportunidade é real antes de ter evidências completas. A perceber quando um caminho é certo antes de ter todos os passos mapeados. É a lei da atração amadurecendo na sua vida. É o subconsciente se tornando um instrumento cada vez mais afinado de percepção e criação. É o resultado de manhãs consistentes de programação intencional se acumulando em sabedoria prática. João 16, versículo 13 diz: "Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." A guia que vem do Espírito, do mais profundo nível de conexão com a sabedoria divina, é o que se ativa quando a mente está limpa, alinhada e consistentemente programada para operar segundo as leis que Deus criou. Você está nesse caminho. Cada manhã é um passo, e os passos se acumulam em uma direção que você ainda não consegue ver completamente, mas que a lei está construindo com precisão. Continue amanhã cedo, e no dia seguinte, e depois, porque a lei da atração começa de manhã, e sua manhã está cada vez melhor. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã de programação, com mais um dia de lei da atração operando a seu favor, com mais um passo em direção à versão de você que vive a abundância que essas manhãs estão construindo. A lei começa de manhã e você está começando bem.